confissões, em todas as doutrinas que o credo apostólico traz para nós e verificar como é importante nós termos não só um conhecimento superficial, mas nós entendemos de fato aquilo que nós cremos. É extremamente importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E no decorrer também das aulas a gente vai falar sobre isso. É extremamente importante, especialmente nos dias de hoje, nós sabermos exatamente qual é o fundamento da nossa fé. Né? Infelizmente, mesmo no meio evangélico, há muitas pessoas que confundem a sua própria fé, ou às vezes não sabem exatamente naquilo que acreditam, né? E acabam misturando uma coisa com outra, né? Confundem Jesus com Genésio, né? E não entendem de fato a essência da fé cristã e acabam muitas vezes sendo levadas por falsas doutrinas, falsos ensinos, né? E às vezes até ensinos que as pessoas usam a Bíblia, né? Para poder trazer essas coisas para nós. Tá? Então, a minha intenção a partir de hoje é nós olharmos então para o credo apostólico e termos uma ideia daquilo que o credo apostólico então tem a nos ensinar. Tá? Então, eu vou colocar ali. O credo apostólico, então, é esse. Eu vou pedir os irmãos, então, para recitarem ali, para falarem o credo apostólico para mim, por favor. Vamos lá? Creio. Vamos começar de novo? Porque tem gente que não tomou café ainda. Vamos lá? Creio, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Ok. Então hoje nós vamos dar uma olhadinha, né, de maneira introdutória, às questões então relacionadas ao credo apostólico. Eu quero falar um pouquinho hoje pela manhã exatamente sobre a importância da igreja ter credos e confissões. Todas as vezes, então, que você vê ali alguma coisa relacionada a essa questão, né, de ser importante nós termos credos, você pode estender isso também às confissões, né? Então, para a gente não ficar repetindo credos e confissões, quando você vê ali, então, você já sabe do que eu estou falando, tá? Irineu, que foi um pai da igreja, ele diz o seguinte: a igreja, embora dispersa por todo o mundo, até mesmo nos confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos esta fé. Então, o que Irineu está dizendo o que nos une como cristãos é exatamente nós professarmos uma única e exclusiva fé. E a gente vai perceber, então, a partir desses estudos, que se nós não nos encaixarmos dentro daquilo que o credo apostólico coloca aqui para nós, porque o credo apostólico traz as doutrinas básicas da fé cristã, isso pode certamente nos colocar fora do cristianismo. Né? Se nós negarmos algum ponto fundamental aqui do credo apostólico, isso certamente vai nos afastar da crença verdadeira. Tá? Então, o credo dos apóstolos, ou o credo apostólico, ele foi escrito pelos apóstolos? Por isso que ele tem esse nome? O que você acha? Hã? Vocês estão acordados ainda? Não. O credo apostólico foi escrito pelos apóstolos? Quem acha que foi? Quem acha que não foi e por quê?
Então não foi escrito pelos apóstolos. Ou foi? E por que tem o nome de credo apostólico? Isso, exatamente, tá? Então o Júnior está certo, é isso mesmo, tá? Então, ele é chamado de credo dos apóstolos, ou credo apostólico, porque ele contém os ensinos dos apóstolos, tá? A gente vai ver daqui a pouco na Escritura que você vai encontrar muitos desses ensinos lá na Escritura. Então, essa ideia do credo, a gente pensa assim, essa ideia de credo apostólico, essa coisa de confissão, isso não está na Bíblia. Nós vamos perceber que existem ali na Bíblia algumas confissões, alguns credos que nós precisamos firmar. Então, ele é chamado de credo dos apóstolos exatamente porque é o ensino dos apóstolos que estão contidos ali. Ou seja, se nós negarmos algum ponto ali do que o credo apostólico coloca para nós, nós estamos negando a crença dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos ensinaram, que é o fundamento da fé cristã, tá bom? Uma questão, então, que nós precisamos mencionar dentro disso daí é exatamente o significado de uma igreja confessional. Quem aqui sabe que a igreja presbiteriana ela é uma igreja confessional? Todo mundo sabe que a igreja presbiteriana é uma igreja confessional? Sim ou não? E o que é uma igreja confessional? Ok. Ampliando um pouquinho isso aí, Júnior. O que é uma igreja que tem confissões? Por que a igreja presbiteriana tem esse sentido aí de que ela tem uma confissão? Qual é a confissão que a igreja presbiteriana ela subscreve? Sim. Exatamente, mas de maneira bem específica, né? A igreja presbiteriana, ela subscreve, por exemplo, a confissão de fé. Por isso que ela é chamada de uma igreja confessional, né? Então, ela tem vamos dizer assim, um padrão de confissão que ela então subscreve. Ela diz, olha, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu entendo assim, eu entendo assado, e ela então coloca então dentro desse padrão, o que tiver fora desse padrão, então a igreja presbiteriana então diz, não, nós não aceitamos isso, nós rejeitamos então essa doutrina, esse ensino, porque ela não se enquadra dentro do nosso padrão confessional, tá? Então, é nesse sentido aí que nós podemos dizer que a igreja que é uma igreja confessional, tá? A gente pode definir, então, que a igreja confessional é a que sustenta uma visão de mundo e vida baseada em um sistema de fé, tá? Por isso que a gente diz que a igreja presbiteriana é uma igreja confessional. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais no final, mas a igreja presbiteriana do Brasil, nós não temos uma coisa assim, cada cabeça uma sentença. Você pode pensar o que você quiser, né? Não, todos precisamos ter e entender que existe um sistema de crenças, um sistema de fé. Se você quer se tornar membro da igreja presbiteriana, você precisa aceitar esse sistema de fé, para que você então possa crer da mesma maneira como os demais creem, tá? Então a palavra credo se origina do termo latino, né? Latino creio, né? Que significa exatamente isso, né? Creio. Bom dia. Tá lá na sala pastoral. Você sabe onde fica? É ali geralmente onde eu coloco o meu carro ali, a última salinha ali que você vai ver ali, ó. Aqui na frente mesmo. Então, os credos, ele tem ligação com o que se crê. Então, a confissão é o conteúdo da crença e é consentido pela pessoa e pelo grupo. Foi o que eu acabei de dizer. Então, se a igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja confessional, todos aqueles que querem se tornar membros da igreja presbiteriana do Brasil precisam o quê? Precisam aceitar esse sistema de fé, tá? Precisam aceitar, então, esse credo. Além disso, então, a gente pode definir o que é, então, um credo.
Então, quando a gente olha para o credo apostólico, o que é o credo apostólico? O credo apostólico, então, é um resumo declarado da ordem, então, que a igreja quer, ou seja, daquilo que a igreja acredita de fato. Veja que eu acabei de mencionar isso anteriormente, né? Então, se nós olhamos para o credo e a gente fala assim, eu não acredito nesse aqui não, esse ponto aqui, eu não acredito na ressurreição do corpo, isso aí eu não acredito. Então, nós estamos negando um pilar da fé cristã, a gente está dizendo isso não é verdade. Então, nós estamos nos colocando fora do cristianismo. Se a gente está dizendo, eu creio em Deus Pai, mas eu não creio em Jesus Cristo. Eu não acho que Ele é o Filho de Deus. Lá está dizendo que Ele é o Filho de Deus. Lá está dizendo que Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas eu não acredito nisso. Então nós estamos sendo colocados fora daquela base elementar, daquela base sólida, né? Daquelas doutrinas fundamentais do cristianismo bíblico. Isso implica em dizer que nós não somos realmente verdadeiros cristãos, tá? Porque nós estamos negando a doutrina dos apóstolos, tá? Nós vamos dar uma olhadinha em 3 textos aí. Eu vou pedir aqui, por favor, se puder fazer a leitura para mim, por gentileza. Dona Joemi, vou pedir para abrir em Hebreus capítulo 3, o verso de número 1, Dona Joemi. Vou pedir o Jorge ali, pode ser, Jorge? Por gentileza, você fazer uma leitura para nós. Também em Hebreus, capítulo 4, o verso de número 14. E vou pedir ali a Robelma, por favor, também em Hebreus, capítulo 10, o verso de número 23. O da senhora é Hebreus, capítulo 3, o verso de número 1. Se a senhora achou, pode ler, por favor. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, sumo sacerdote da nossa confiança, da nossa confissão, Jesus. Isso, exatamente. Então, o autor de Hebreus está falando aí. O autor o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, tá? Então ele está dizendo exatamente sobre isso. A gente vai dar uma olhadinha em outros textos daqui a pouco, e a gente vai ver então, muitas vezes essas confissões que estão dentro da Escritura e que são fundamentais para a nossa fé, tá? Vamos lá, Hebreus capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus está falando de novo da confissão, né? Então a gente tem uma confissão para fazer. A gente vai ver que existem aspectos, então, dessa confissão que a gente precisa entender e dizer, né? Quais elas são. Hebreus 10, o verso de número 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Isso, então novamente aí a gente encontra essa palavra confissão, tá? Então, quais são os objetivos de um credo apostólico, né? No caso aqui, quais são os objetivos do credo apostólico? Então, primeiramente, a gente pode dizer que eles oferecem um resumo essencial da fé cristã. Basta você olhar lá o credo, você vai ver isso. Ele não pretende, como a confissão de fé, né, que a confissão de fé você vai entrar em mais detalhes, mas o credo, ele quer dar um resumo, ele quer dar uma suma, ele quer dar uma base para a nossa fé. Então ele vai tratar daquilo que é fundamental para nós. A aceitação ou a negação desses princípios nos torna ou nos tira fora do cristianismo. E a gente vai, então, perceber exatamente isso no decorrer das nossas aulas. Então, o credo, ele tem esse resumo essencial, então, daquilo que é básico para a nossa fé. Além disso, então, o credo reforça
e exalta o nosso senso de pertencimento. Então eu falei agora há pouco, né? Quando nós então chamamos quando uma pessoa então quer se tornar membro de uma igreja, nós apresentamos então as doutrinas para ela e diz: olha, a nossa igreja acredita nisso daqui. Essa aqui é a nossa confissão de fé. Nós cremos em Deus Pai, nós cremos no Filho, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos nesses termos, nós temos a doutrina X, a doutrina Y, e aí a pessoa diz assim: puxa, que legal, então eu acredito nessas mesmas coisas, então eu quero me tornar membro dessa igreja. Então ela passa a participar desse grupo, porque elas têm uma unidade de fé. O contrário também pode acontecer. A partir do momento, então, que é exposto a essas pessoas as doutrinas, e ela diz assim: olha, eu creio em Deus Pai, eu creio também no Filho, mas essa parte do Espírito Santo aí eu não acredito, não. Eu não acredito que o Espírito Santo é Deus. Então a gente não pode aceitar essa pessoa como membro da igreja, ele não pode participar da nossa confissão de fé, simplesmente por aquilo que às vezes a gente gosta, não é? A gente dizer: não, ele não acredita no Espírito Santo, mas o importante é a comunhão, deixa ele entrar no nosso grupo, não tem problema se ele nega uma fé fundamental nossa, né? O importante é que a gente vai ter comunhão com essa pessoa. Não é isso que o credo ensina para nós. O credo ensina esse senso, então, de comunidade, né? Esse senso, então, de pertencimento. Uma outra coisa importante que a gente precisa mencionar aqui, irmãos, é o seguinte: nós não somos teólogos solitários. Porque toda vez que você, então, estuda a palavra de Deus e você se empenha, por exemplo, em conhecer as doutrinas, você vai então ser, como é que eu vou dizer? Você vai ser guiado exatamente por aquilo que o credo fala, por aquilo que a confissão fala. Você vai então perceber o que a sua comunidade crê ou não crê. Exatamente para evitar aquilo que nós muitas vezes vemos dentro da igreja, né? Pessoas que uma acredita numa coisa, outra acredita em outra coisa completamente diferente, né? Então tem alguns dentro da igreja que acreditam na divindade de Jesus, aí vai ter outro que vai dizer: não, eu não acredito. Estão vivendo dentro da mesma comunidade. E isso é perigoso. E isso é extremamente nocivo à vida da igreja. Por isso, então, o credo, ele nos ajuda a nós termos esse senso de pertencimento. De tal maneira que você pode dizer: eu faço parte dessa comunidade, eu faço parte desta igreja, porque eu tenho a mesma crença dessa comunidade, eu tenho a mesma crença dessa igreja. Por isso, então, eu estou participando, então, desse grupo. Ninguém é obrigado, por exemplo, a ser membro da igreja presbiteriana. Mas uma vez que nós nos dedicamos, ou desejamos nos tornar membros da igreja presbiteriana, nós precisamos estar cientes disso. Qual é a doutrina da igreja presbiteriana? O que a igreja presbiteriana acredita neste ou naquele ponto? E a partir disso, então, eu decido se de fato eu desejo ou não me tornar um crente da igreja presbiteriana do Brasil. E uma vez que eu me torno membro da igreja presbiteriana do Brasil, eu me submeto exatamente às crenças que a igreja presbiteriana acredita. Né? Eu respeito as outras denominações, né? Eu entendo que elas também têm as suas crenças, mas nós somos presbiterianos, nós temos as nossas próprias crenças, nós temos o nosso próprio jeito de ser. Tá? Então é isso que nós precisamos compreender. Além disso, então, os credos, eles servem exatamente como base para a nossa comunhão. Então veja, irmãos, preste atenção, nós não podemos simplesmente ter comunhão e não termos ao mesmo tempo verdade. A gente tem muitas vezes vendido a verdade a preço da comunhão. E às vezes a igreja vende a sua verdade por causa da comunhão. Mas comunhão precisa estar baseada numa verdade, naquilo que é comum para todos nós. Você não torce pelo mesmo time que eu, certamente. Você não tem os mesmos gostos de comida que eu tenho. Certamente você não tem preferências de filme iguais aos meus. Certamente a sua vida familiar não foi igual à minha. Certamente eu e você temos diversas diferenças em diversos pontos. Mas o que nos une, o que nos faz estar juntos, o que nos faz estar aqui nesta manhã, não são os nossos gostos pessoais.
Não é porque você torce pelo mesmo time que o meu. Não é porque você gosta das mesmas comidas. O que nos une aqui nesta manhã é apenas uma verdade. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E dentre outras verdades que nós devemos crer. Então, é isso que traz comunhão para a igreja. Não são as nossas preferências. Porque às vezes você pode gostar de uma coisa, eu gosto de outra. E está tudo certo. Você gosta de macarrão, eu gosto de costela. Nós não vamos brigar por causa disso. Mas nós não podemos negociar o quê? A verdade. Nós não podemos, você não pode crer em Jesus só da sua natureza divina e eu acredito em Jesus só na sua natureza humana. Isso é inegociável. Isso é algo que nós não podemos abrir mão, mas nós podemos divergir no nosso gosto culinário, tá? Então veja que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo vai dizer lá aos cristãos em Roma, né? Lá em Romanos ele vai dizer, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, ele vai dizer, para que concordemente uma vez glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo vai dizer, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O profeta Amós vai dizer, como andarão dois juntos se não há entre eles algo comum, se não há um acordo entre eles? Então, irmãos, é impossível nós termos comunhão na igreja se nós não tivermos a mesma crença, a mesma ideia no que diz respeito à doutrina. Se nós tivermos aqui cada pessoa, então, pensando de modo diferente a respeito da doutrina, nós vamos ter uma salada mista de teologia e a gente nunca vai poder compreender o que de fato é verdade e o que não é verdade. Então, por isso, o credo nos ajuda também na nossa comunhão, porque ele estabelece aquele padrão pelo qual todos nós precisamos crer a respeito, então, das doutrinas, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que os credos, eles servem como ferramentas para a educação cristã. Veja bem aqui, eu vou pedir a Ivânia para ler, por favor, Ivânia, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 1, os versos 13 e 14. Eu vou pedir aqui o diácono Ronaldo para ler, por favor, Ronaldo, só o verso de número 20 de Mateus, capítulo 28. 2 Timóteo, capítulo 1, os versos 13 e 14, e Mateus 28, 20. Porque nenhuma outra coisa nós escrevemos, além do que ledes e bem compreendeis, e espero que o que compreenderes de todo. 2 Timóteo? Acha ela aí, Ronaldo. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O que é o padrão das sãs palavras? O que é o depósito? Guarda o depósito. O que é isso? O que significa isso? Você vai responder, é o Evangelho. Mas quais são as doutrinas do Evangelho? Você compreende todas? Você sabe todas? Então é isso que os credos nos ajudam. E as confissões nos ajudam. Nos ajudam a compreender quais são os padrões das sãs doutrinas. Porque você vai ter muita gente que também vai falar que é o Evangelho. Né? Tem até um livro famoso aí que você não deve comprar, que chama O Evangelho segundo o Espiritismo. Não compre esse livro. E você vai ver lá que ele vai falar também sobre o Evangelho. Né? Então, a gente precisa saber qual é o padrão
das sãs doutrinas? Qual é o padrão das sãs palavras? Então, os credos e as confissões nos ajudam a entender isso, né? Quais são essas coisas para a nossa educação cristã. Mateus 28, 20. A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como é que você vai ensinar a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado? Jesus está dizendo. Como? Como se a gente às vezes nem sabe a doutrina para nós mesmos? A gente nem sabe qual tipo de doutrina a gente deve ensinar. Como é que a gente vai ensinar pessoas a entender a palavra de Deus se nem a gente sabe o que é que a gente vai dizer? A gente não vai poder ensinar isso ou aquilo. Então, a gente precisa compreender as verdades de Deus e os credos, então, nos ajudam nesse sentido, tá? Então, os credos também, falando dos objetivos do credo, eles nos ajudam também a nós respondermos às heresias. Então a gente vai percebendo, né? E à medida que a gente for estudando aqui pela manhã, você vai percebendo que o credo então vai nos colocando dentro daquilo que é verdadeiro. E a negação dessas coisas, ou aquilo que pode imitar essas doutrinas, deve ser rejeitado, deve ser colocado para fora, tá? Então, a gente precisa compreender isso para que a gente possa responder, então, diante das heresias que aparecem diante de nós, tá? O próprio Senhor Jesus Cristo, então, ele diz o seguinte, olha, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, se você quer uma receita para acabar com uma igreja, acabar com uma família, é só você ter pensamentos diversos dentro dela. Aí você vai dizer, ué, pastor, mas não seria o contrário? A gente tem essa ideia, não é? Não é melhor que cada um pense do seu jeito, da sua maneira, porque aí a gente tem aquela coisa da liberdade, né? Eu posso acreditar de um jeito, outro acreditar de outro. A gente pode fazer uma confissão, o outro faz uma confissão diferente da nossa, dentro do mesmo ambiente eclesiástico. Segundo Jesus, isso não vai dar certo. Porque se eu tenho um pensamento doutrinário, você tem um outro pensamento doutrinário, a fulana tem outro pensamento doutrinário, o ciclano pensa também de maneira diferente. O que Jesus está dizendo é que isso vai acabar. Na mesma coisa na sua casa. Se o seu cônjuge tem uma maneira e você tem outras, vocês não conseguem entrar num acordo a respeito disso, o destino dessa família é simplesmente ser aniquilada, né? Porque não existe um mínimo de concordância dentro desse ambiente familiar. E às vezes a igreja sofre exatamente por causa disso, porque não existe um mínimo de pensamento comum a respeito das doutrinas. E aí, então, essa casa, então, ela não vai subsistir, é o que Jesus está nos ensinando aqui, tá? Um ponto importante para nós mencionarmos é que os credos e as confissões, eles não estão acima da palavra de Deus. Muitas pessoas, então, falam assim, vocês falam da confissão de fé como se estivesse falando da Bíblia, né? A confissão de fé, para vocês, é quase uma escritura. Não é verdade, né? Embora eles sejam importantes, nós acreditamos então que os credos e as confissões, eles não estão acima da palavra de Deus. A Bíblia então está acima das confissões e dos credos. Inclusive o credo apostólico já passou por mudanças, né? Para ele chegar nesse texto que nós lemos no início aqui da nossa aula, ele foi modificado diversas vezes. A confissão de fé já passou por uma mudança, salvo engano, em 1844 nos Estados Unidos. Ela foi mudada e ela pode ser mudada a qualquer momento, né? Desde que se faça de maneira correta, né? O texto dela pode ser modificado. Mas a palavra de Deus pode ser alterada? Ela não pode ser alterada, tá? Então nós divergimos, por exemplo, do catolicismo, quando o catolicismo, então, ele coloca a palavra de Deus igual às tradições. Eles têm o mesmo valor, o mesmo patamar, né? Então está colocado ali na mesma linha de entendimento, tá? Veja então que a própria confissão de fé,
ela vai falar a respeito da Escritura, e aqui eu estou citando, então, uma parte da confissão de fé. Pena que eu esqueci de colocar aqui a referência, né, a respeito do capítulo certinho. Mas aqui é um texto da confissão de fé que diz assim, olha, o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão ensinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nós devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então veja que a confissão de fé, embora nós estamos aqui falando da importância dos credos e das confissões no que diz respeito à nossa educação e de como eles são importantes para a nossa comunhão, como eles são importantes então para definir a nossa fé, a própria confissão de fé está dizendo, o juiz supremo, ou seja, o juiz final de todas as controvérsias deve ser o quê? A palavra de Deus. Por isso que muitas vezes nós estamos sujeitos a modificações, porque a confissão de fé, ela não é Escritura. Ela não foi inspirada por Deus como os escritos sagrados. Ela é uma regra de fé e prática, para nós ela é, mas ela não é infalível. Tá? Ela pode sim sofrer algumas modificações. Tá? Então, é a Escritura que no final das contas é o nosso dever de conhecimento. Tá? Além disso, então, nós precisamos mencionar que os credos e confissões, eles devem ser consoantes à palavra de Deus, tá? Então veja, por exemplo, o que a própria confissão de fé vai dizer no capítulo 20, na seção ou no parágrafo número 2. Ele vai dizer o seguinte lá: só Deus é Senhor da consciência, e Ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou culto estejam fora dela. Assim, crer tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência e requerer para elas fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a mesma razão. Então, o que a confissão de fé está dizendo aqui? Se existe uma doutrina que não é consoante à palavra de Deus, você não deve obedecer. Então, veja um exemplo prático aqui. Se de repente dá doida no pastor e ele fala assim, irmãos, olha, a partir de hoje só vai participar da ceia do Senhor quem vir vestido de branco. Então, hoje à noite você só pode participar da ceia do Senhor se você vir de branco. E aí o pastor leva para o conselho aprova, acha maravilhoso essa doutrina e joga isso para os irmãos. A pergunta é, isso é bíblico? Não. Então, nós não devemos obedecer. Então, você tem que dizer, pastor, olha, eu entendo sua boa vontade, eu estou entendendo que o senhor está, talvez, até bem intencionado com isso daí, mas se eu falar para o senhor, isso não é uma doutrina bíblica. Então, eu não preciso obedecer isso daí. Né? Eu devo rejeitar isso. Tá? Mas um pouquinho adiante, a confissão de fé, no capítulo 31, os parágrafos 2 e 3, ela diz assim, aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e autoritativamente decidi-las. Os seus decretos e decisões, preste atenção, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidas com reverência e submissão, não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade pela qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus designada para isso em sua palavra. Então vamos voltar lá para a questão de usar a roupa branca no dia da ceia do Senhor. Vamos imaginar então que essa decisão do conselho fosse uma decisão bíblica. Tem um versículo bíblico que diz isso, que na ceia do Senhor nós devemos participar dela vestidos de branco. Então o conselho a respeito disso diz, olha, a palavra de Deus nos determina isso. Vamos então colocar isso em prática. E o conselho então decide isso e traz isso para a igreja. A igreja deve obedecer ou não?
Sim, porque o concílio, no caso, ele está decidindo algo consoante à palavra de Deus. Ele está, então, colocando para os irmãos, a palavra de Deus nos diz isso. E sobre a ordenação de Deus, nós, então, colocamos isso para os irmãos. Então, é isso que a confissão de fé está dizendo. Ela está dizendo para nós o seguinte: se a palavra de Deus, então, diz que nós devemos fazer aquilo, existe um concílio, existe alguém que está dizendo para você fazer algo ao contrário, ela está dizendo, não faça. Isso é contrário, isso não é consoante à palavra de Deus. Mas se um concílio, ele decide algo que é consoante à palavra de Deus, o que ele está dizendo? Você deve obedecer. Você não deve dizer assim, isso é decisão do conselho. Isso é decisão do presbitério. Isso é decisão do Supremo Concílio. Isso é capricho deles. Isso aí não está na Bíblia. Mas se tiver consoante à palavra de Deus, nós devemos então nos submeter a esta decisão, tá? Então veja como isso então nos ajuda, irmãos, a nós compreendermos a nossa própria história, aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, as decisões que são tomadas, por exemplo, pela nossa igreja, e como nós devemos, então, fundamentar a nossa fé nessas questões que são importantes para a vida da igreja. Então, é triste quando a gente, às vezes, percebe, né, situações do tipo assim, né, a igreja toma uma decisão, o Supremo Concílio tomou alguma decisão, né, ou o presbitério tomou alguma decisão, e, de repente, você vê na igreja pessoas que falam, eu não vou obedecer isso daí, não. Mas por que você não vai obedecer? Porque eu não quero. Mas você tem um contraponto, você tem uma observação bíblica, algum versículo bíblico que não está sendo contemplado nessa decisão do concílio, que você então quer apresentar e você quer dizer o motivo pelo qual você não vai obedecer a essa decisão, e muitas vezes não aparece. É simplesmente capricho pessoal, dizendo, eu não penso assim e não vou obedecer. Então, os credos e as confissões, elas nos ajudam a nós compreendermos exatamente o papel dessas confissões e, sobretudo, também o papel da palavra de Deus no nosso coração. Tá? Então, veja que, diante disso, a Bíblia vai mencionar um corpo de doutrina fixo. Veja, por exemplo, que você vai encontrar no Antigo Testamento aquilo que era conhecido como Shema, né? Que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, os versos 4 a 9, nós não vamos ler, mas você vai encontrar, por exemplo, em Deuteronômio 11, você vai encontrar em Números, capítulo 15, a partir do verso 37, você vai encontrar, por exemplo, em Deuteronômio 26, quando, então, Moisés disse lá que você deve ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, no sentar, no levantar, no caminhar. Então, tudo isso tinha a ver com um corpo de doutrina. Vai ensinar o que para o menino? Tem que saber exatamente qual era o corpo dessas doutrinas. Quando você vai no Novo Testamento, você vai ver então que o Novo Testamento também indica exatamente essa existência desse corpo doutrinário. Você vai ver, por exemplo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 15, que ali Paulo então fala sobre tradições. Veja ali que ele vai dizer o seguinte: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Você vai dizer assim, gente, Paulo está doido, Paulo está mandando guardar as tradições. É o que está escrito aqui. Ou seja, coisas que foram aprendidas ao decorrer dos anos, que se incorporaram, se tornaram práticas do povo de Deus, das quais então nós precisamos observar, nós precisamos então guardá-las. Veja também que Atos capítulo 2, ele fala sobre a doutrina dos apóstolos, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que era a doutrina dos apóstolos? Está escrito aqui, doutrina dos apóstolos. Não está simplesmente dizendo, eles acreditavam no Evangelho.
Mas era um corpo de doutrina, que Lucas chama aqui de doutrina dos apóstolos, que a gente pode mencionar que possivelmente são essas doutrinas que nós estamos estudando a partir de hoje. Você vai ver, por exemplo, Paulo falando lá em Filipenses 2,16, ele diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que é a palavra da vida? Possivelmente as doutrinas que eram ensinadas, então, à medida que os crentes iam caminhando com Cristo. Veja também que Paulo vai falar sobre modelo de doutrina, lá em Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma, ou seja, o modelo de doutrina que fostes entregues. Veja então que Paulo está falando dessa forma de doutrina que foi entregue a eles. Ou seja, aquilo que ele recebeu de conhecimento, de doutrina, agora ele está passando para os demais, para que os demais então possam crer naquilo que o apóstolo Paulo então está mencionando. Você vai encontrar Gálatas 6,6, lá ele fala sobre a palavra. Romanos 16,25, ele fala sobre a pregação. A respeito, então, dessa pregação que é feita nesse corpo de doutrina. Você vai encontrar Paulo, por exemplo, falando simplesmente sobre a fé, lá em Efésios 4,5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tá? Tudo isso, então, mostra para nós, irmãos, exatamente isso que eu acabei de mencionar. Esse corpo, né, doutrinário fixo. Tá? Nós lemos 2 Timóteo 1, 13 e 14, né? Mantenha o padrão das sãs palavras. Tá? Então, tudo isso mostra para nós o que a Escritura revela a respeito desse padrão doutrinário. Veja um exemplo clássico disso daí, lá em 1 Coríntios 15, os versos 3 e 8. Eu vou pedir os irmãos para lerem, por favor. Antes... Isso. Então não parece com o credo apostólico? Isso é uma confissão, é um credo. Alguém tem alguma objeção por aquilo que Paulo está dizendo ali? Alguém não acredita, por exemplo, que Cristo apareceu a Cefas e depois aos 12? Alguém quer negar esse ponto aí? Hã? Alguém quer negar o ponto ali de que Cristo foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez? Alguém nega? 1, 2. Alguém quer negar essa parte? Alguém quer negar ali, por exemplo, né, que o próprio Senhor Jesus apareceu para Paulo? Alguém quer negar essa cláusula aí? É isso que funciona o credo, irmãos. Aqui a gente tem uma espécie de modelo de credo dentro da própria Escritura, dentro da palavra de Deus, de que nós precisamos, então, acreditar nessas coisas. Então, veja como isso é importante para que nós possamos, então, compreender de maneira clara aquilo que eu estou dizendo nesta manhã. Se nós negarmos, então, algo fundamental do credo apostólico, isso pode, de fato, nos tirar de dentro do cristianismo. Veja, por exemplo, um outro exemplo que a gente vê na Escritura, melhor dizendo, né, é Filipenses 2, os versos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vejam as cláusulas aqui de Filipenses 2, 5 a 11. Se nós negarmos, por exemplo, que Cristo foi exaltado sobremaneira, isso nos tira então do cristianismo. Então, por mais que a religião seja boa, por mais que a prática religiosa seja interessante, por mais que a religião fale sobre piedade, sobre amor, sobre comunhão, sobre ajuda ao próximo, se uma religião, por exemplo, ela diz, não, Jesus não é Deus não, ele não foi exaltado sobremaneira não, ele é uma pessoa iluminada, ele é um homem abençoado, mas Deus não, Deus ele não é. Então, ele está negando algo fundamental da fé cristã. E ele, então, não pode ser considerado realmente como um cristão. Ainda 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 16, nós vamos encontrar também algo dessa natureza. Lá você lê assim, né? Paulo dizendo, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Você acredita em tudo isso aqui? Ah, pastor, eu não acredito nisso aqui não. Ó. Eu não acredito que Cristo foi recebido na glória, não. Isso aí eu não acredito nisso. Então você está negando uma crença fundamental do cristianismo. Tá? Nós vamos encontrar também, dentro da Escritura, né, 5 vezes pelo menos no Novo Testamento, aparecendo essa expressão, fiel é a palavra. Você vai encontrar primeiramente lá em Timóteo 1,15, 1 Timóteo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Você acredita nisso? Que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores? Não, pastor, eu não acredito nisso, não. Então, está fora. Você está negando algo que é fundamental. Veja, por exemplo, 1 Timóteo 3,1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Você vai encontrar 1 Timóteo capítulo 4, os versos 8 a 9 também. 2 Timóteo 2, os versos 11 a 13 também. Você vai encontrar também Tito, capítulo 3, os versos 4 a 8, todos eles então mencionando isso. Fiel é a palavra, tá? Além disso, então, irmãos, para a gente partir aqui para os finalmente, os credos servem para revelar o caráter da igreja como coluna e baluarte da verdade. Então, a confissão de fé, no capítulo 25, ela vai dizer, a esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus para congregamento e aperfeiçoamento dos santos nesta vida até o fim do mundo. Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é ensinar os crentes a palavra de Deus. É ensinar os crentes a sã doutrina. É levar as pessoas cada vez mais a parecer-se com Cristo. Então vejam, irmãos, embora a igreja tenha essas nuances de comunhão, de congraçamento, nós temos as nossas atividades, nós criamos muitas vezes dentro da própria igreja amizades que são levadas para a vida inteira. Tudo isso faz parte da igreja. Mas o objetivo principal da igreja é aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar os crentes. É levar cada um de nós a compreendermos o Evangelho e sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Quando a igreja perde esse alvo, quando ela se torna simplesmente um clube social ou um local de encontro de pessoas, quando as nossas reuniões se tornam simplesmente momentos de comunhão, onde a gente deixa de lado a parte então de formação do caráter, quando a gente está mais preocupado exatamente em agradar as pessoas, abrindo mão disso, abrindo mão daquilo, abrindo mão de verdades essenciais,
nós perdemos a noção de qual é de fato o nosso papel, né, de qual é a nossa missão. E nós perdemos o nosso papel doutrinário, né, nós deixamos de fato de ser coluna e baluarte da verdade. Quando a igreja, então, ela abre mão dessas verdades, porque ela quer ter mais número de membros, quando ela então quer agradar o seu público, ela deixa então exatamente de ser essencialmente aquilo que Paulo coloca aqui diante de nós. Então veja, irmãos, é papel da igreja manter a sã doutrina. É papel da igreja se ensinar o evangelho puro e simples. É papel da igreja levar, então, os crentes à maturidade, ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da fé cristã. É papel, então, da igreja fazer tudo isso, então, que é mencionado aqui. Por isso, então, ela é chamada de coluna, suporte, né? Coluna e baluarte da verdade. Se a igreja, então, deixa de fazer isso, irmãos, não adianta a gente reclamar do mundo. Não adianta a gente reclamar do materialismo mundano, do paganismo, do secularismo. Não adianta a gente brigar lá com as pessoas no Congresso Nacional porque querem aprovar o casamento homossexual. Não adianta a gente brigar com o nosso vizinho porque ele acredita lá no GLBTY mais EHI. Não adianta a gente brigar. Porque se a igreja não defende a sua verdade, se ela não é coluna da verdade, ela não pode reclamar do mundo. Se ela negocia os seus valores por algum motivo, se ela abre mão das suas verdades por algum motivo, não adianta reclamar lá dos políticos que querem aprovar esse tipo de lei, nem do nosso vizinho que acredita nessas coisas. Então nós precisamos compreender que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Se a igreja, então, ela perde isso, certamente ela vai entrar numa encrenca grande, com certeza. Então, há algumas considerações finais aqui que eu quero apresentar aos irmãos. Então, os credos, eles demonstram para a igreja o que ela deve crer a respeito dos ensinos da Escritura. Então, tem uma imagem que eu vou passar aqui para os irmãos que define bem isso daí. Então, veja, você vai encontrar lá na Bíblia diversas doutrinas, elas não estão separadas por livros. Se você procurar lá o tema sobre justificação, você vai ver que ele está espalhado em toda a Escritura. Se você pedir lá, pegar um tema lá sobre salvação, você vai ver que está espalhado em toda a Bíblia. Se você procurar a respeito do caráter de Deus, o atributo de Deus do amor, você vai ver também que vai estar espalhado em toda a Escritura. O que os credos e as confissões nos ajudam? Nos ajudam a organizar isso daí. Né? Nos ajudam então a compilar, nos ajudam então, servem exatamente como está ali aquela imagem, né? Nos serve então para nos ajudar, nos direcionar no entendimento da Escritura. Vale a pena dizer aqui, irmãos, os credos e as confissões, eles não vão prender a Escritura, eles não vão dizer o que a Escritura tem que falar, eles simplesmente vão nos ajudar a nós compreendermos de maneira clara, melhor, mais organizada, mais didaticamente falando, né, para que a gente compreenda aquilo que a Escritura coloca para nós. Então, o outro lado a gente vê exatamente isso, né? Quando a gente não entende, né? Quando a gente não tem esse mestre, né, que nos ajuda exatamente nessa organização das doutrinas, o que a gente tem é isso daí. Talvez para uns justificação não seja a mesma coisa que eu acredito. Talvez salvação para alguns não seja a mesma coisa para outro, né? Talvez se eu disser aqui para alguns de vocês, olha, Jesus ele tem a mesma essência de Deus, talvez para alguns vai dizer, não é bem assim, né? Talvez se eu disser assim, olha, o Espírito Santo é uma pessoa, vai ter gente que vai dizer, não, peraí, olha, eu acredito de outra maneira. Por quê? Porque não tem um padrão. Né? Cada um, então, acaba sendo levado em diversas direções. Tá? Esse autor, né, o Philip Schaff, ele diz assim, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo dos apóstolos é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade na forma popular de vida e fato.
O credo declara a verdade na forma lógica de doutrina. Foi o que eu acabei de falar, tá? A Bíblia deve ser crida e obedecida. O credo deve ser professado e ensinado. O reverendo Emister Maia, ele tem um livro escrito sobre isso, né, sobre o credo apostólico. Ele diz assim: os documentos da igreja que recebemos não são infalíveis, nem jamais pretenderam isso. Contudo, são os tesouros históricos e teológicos que nos foram legados. A sua autoridade é relativa. O que ele está querendo dizer com isso? Porque ela pode mudar. A confissão de fé ela pode ser alterada. O credo ele pode ser mudado, como já foi, né, diversas vezes. No entanto, a igreja não pode sobreviver sem a consciência de seu passado, de suas lutas, dificuldades, fracassos e certamente por graça de suas vitórias. Esta consciência deve gerar em nós um espírito de gratidão, humildade e desafio diante da magnitude da revelação de Deus. Além disso, então, eu quero citar aqui João Calvino, quando ele diz assim, olha, Deus mesmo não desce do céu para nós, nem diariamente nos envia mensageiros angelicais para que publiquem sua verdade, senão que usa as atividades dos pastores, a quem designou para esse propósito. Logo, a igreja é a mãe de todos os crentes, visto que por ela os conduz ao novo nascimento pela palavra de Deus, educa e nutre toda a sua vida, os fortalece e finalmente os guia à plenitude de sua perfeição. Eu gosto muito quando Calvino fala isso. A igreja é a mãe dos crentes. Então, muitas vezes é isso mesmo que acontece na nossa vida, né? São as nossas mães que nos educam, nos guiam, nos ajudam, né? E a igreja, então, tem esse papel de ensinar os crentes a verdade de Deus. Deus não vai descer do céu aqui, irmãos, para nos ensinar a doutrina. Ele nos deu os pastores, Ele nos deu os presbíteros, Ele nos deu a liderança para que elas façam isso. Agora, se a liderança não é fiel à palavra de Deus, se a liderança não conhece as doutrinas de Deus, certamente isso vai refletir na vida da igreja. Mas uma vez que nós entendemos e a liderança é fiel à doutrina, é fiel então às confissões que eles subscreveram, certamente isso é benefício para a vida da igreja. Então, o que nós precisamos orar, irmãos, é exatamente por isso, para que a nossa liderança seja fiel à palavra de Deus, ela seja fiel às Escrituras, ela pregue exatamente o genuíno evangelho, ainda que muitas vezes essa pregação seja dura, seja difícil, mas pelo menos você diz assim, pelo menos eu sei que o pastor pregou a verdade. Pelo menos eu não vou sair daqui com a sensação de que eu fui enganado, eu fui ludibriado, né, de que eu fui enrolado, né, nessa pregação. Mas pelo menos a palavra de Deus está sendo pregada de maneira fiel. Então a igreja ela tem esse papel fundamental, como eu mencionei agora há pouco, de ensinar os crentes. Mas se a igreja não conhece a sua própria doutrina, como é que vai ser isso? Se a igreja não conhece as suas próprias confissões, se a igreja não entende o que de fato ela crê e quais as implicações dos seus credos, como é que vai ser isso, gente? Para quem faz concurso público sabe do que eu vou dizer. Se você não conhece as regras do edital, as vagas que você vai concorrer, a matéria que você tem que estudar, como é que você vai fazer prova no dia? Você acha que você vai passar? Você acha que você vai fazer uma oração antes da prova e dizer, Deus me dá as respostas? Vai me revelando aqui se é a letra A, letra B, letra C, letra D, ou se não, nenhuma das alternativas. É assim que nós fazemos? Não é, gente. Ninguém passa em concurso público assim. A gente passa em concurso público estudando as matérias, lendo o edital, vendo as vagas, se eu me encaixo naquela vaga, se a vaga exige nível superior ou não, se exige alguma especialização, se eu me encaixo na idade. Nós estudamos as matérias da prova, tiramos as dúvidas, e aí nós vamos para a prova para que a gente possa, então, ser aprovado. A igreja deve fazer algo semelhante.
ela deve conhecer a sua doutrina, ela deve conhecer os seus credos, as suas confissões, o que ela crê de fato. Cada crente tem o dever de entender de modo particular o que a sua igreja acredita a respeito disso. O que a confissão de fé fala a respeito disso? O que o credo apostólico fala a respeito disso? Sobretudo, o que a Bíblia diz a respeito disso? De modo ainda mais particular, a igreja presbiteriana já decidiu a respeito desse assunto? Qual é o posicionamento da nossa igreja a respeito disso, de modo particular? O que a nossa igreja responde a respeito desse assunto, para que a gente possa compreender a nossa fé e para que a gente possa, de fato, lutar pela nossa fé, pela nossa igreja de modo específico. É lamentável, irmãos, que muitas vezes você tem dentro da igreja presbiteriana, e isso não se limita, infelizmente, só aos membros da igreja. Há pastores assim também, que subscrevem, que no dia da sua ordenação prometem que vão subscrever a confissão de fé, que vão honrar a igreja presbiteriana do Brasil. Presbíteros que também fazem isso. Não, honraremos a igreja presbiteriana do Brasil. Mas no dia a dia, o que a gente vê é outra coisa. São questionamentos das decisões do Supremo Concílio, são questionamentos a respeito da posição da igreja, questionamentos a respeito da confissão de fé, questionamentos a respeito das doutrinas bíblicas. E a gente pensa, o que aconteceu? Será que esse indivíduo, ele não leu o edital antes de fazer a prova? Será que o pastor não leu o edital antes de ser ordenado? Será que ele não viu as regras do jogo antes da sua ordenação? Então é isso que nós precisamos compreender de maneira clara aqui, irmãos. Então, em um mundo tão diversificado como o nosso, onde cada qual professa uma fé supostamente verdadeira, até com citação de versículos bíblicos, credos e confissões sólidos não se tornam apenas interessantes, mas essenciais para distinguir a fé verdadeira da falsa, as ovelhas dos bodes, o verdadeiro pastor dos mercenários. Tá? Então, para nós concluirmos aqui, irmãos, nós podemos afirmar o seguinte: não há cristão sem crença, não há cristão sem credo, não há cristão sem confissão. A fé cristã, nos termos do credo e das confissões, no caso aqui a confissão de fé de Westminster, pode nos fazer verdadeiros cristãos ou apenas simpatizantes. Tem muita gente assim, nas igrejas. Elas gostam do Evangelho, elas gostam de Jesus, mas elas não concordam com a maioria das coisas que Jesus fala, que Jesus fez, que Deus faz, Elas não acreditam muitas vezes em doutrinas que são fundamentais. Há cristãos que não acreditam, por exemplo, na ressurreição do corpo, na eternidade, não acreditam no inferno. Tem crente que não acredita no inferno. Tem crente que acredita em reencarnação. Tem crente que acredita em a salvação por obras. São simpatizantes, não verdadeiros crentes. E isso, então, nos ajuda na distinção daquilo que, de fato, nós cremos ou naquilo que nós não cremos. Você crê? Mas você pode explicar a sua crença? Você pode dizer assim, não, pastor, eu acredito. Mas o senhor não está entendendo, eu acredito sim, com certeza. Mas você sabe explicar o que você acredita? Então, que Deus possa nos ajudar, irmãos, a nós compreendermos, de fato, não só essa coisa de nós falarmos, sim, eu acredito, mas que nós possamos entender, de fato, qual é a nossa crença, de tal modo que a gente possa explicar, de fato, aquilo que nós cremos. Irmãos, a gente tem alguns minutinhos aí, se os irmãos quiserem fazer alguma consideração, alguma palavra final, nós temos alguns minutos aí. Sim, o Olson, depois aqui o nosso irmão Ariston. Ô, pastor, enfim, uma aula bastante importante. Só para fazer algumas observações aqui, eu acho que interessante. Tem um livro do John Stott, talvez o senhor deva conhecer, aquele Cristianismo Equilibrado, acho que é uma coisa assim.
dele, deixa eu ver se é esse mesmo. Cristianismo Equilibrado, John Stott. Aí ele coloca uma citação lá eu não conhecia essa citação, não sei nem em que contexto ela foi colocada, Rupert Meldenius, que ele fala o seguinte, aí eu achei interessante. Ele fala o seguinte: nas coisas essenciais, unidade, nas coisas não essenciais, liberdade, e em todas as coisas, caridade. Né? Parece que é uma citação já interessante. Não sei se tirou a base essa na Bíblia, mas tem em Romanos 13, né, de 13 a 23, o título é justamente isso, a liberdade e a caridade. A questão de comida, bebida, Sim. se não vai escandalizar o irmão, o que o Paulo fala, e está correto ali, a gente acredita naquilo. Né? A questão dos credos, das confissões, a nossa confissão de fé mesmo, Westminster, os catecismos maior e menor, quando você vai estudar ali no detalhe, tem itens que às vezes você acha que realmente, e tem essa questão de assim, ele coloca os versículos lá como base, e você acha que não justifica algumas coisas lá, e tem os comentários também, não é só a pergunta e a resposta, alguns comentaristas, e você vê que algumas coisas, pessoalmente, tem alguns itens lá que você discorda. Aí a gente tem isso em mente, e o senhor falou aqui, é importante, né? Isso não quer dizer nem que esteja errado, não é nem isso que a gente está discutindo, que às vezes tem tirando aquilo que é essencial, né? Alguém negar, como o senhor falou, o Espírito Santo, que é Deus, que é uma pessoa, não é um vento, não é um fogo, que isso é uma coisa essencial, aquelas coisas que não são essenciais, às vezes a divergência de interpretação de algum versículo bíblico, que até grandes teólogos aí têm divergência, não quer dizer que esteja certo ou errado, e às vezes não está tão claro ali, mas o essencial tem que saber, por isso que eu citei essa questão aqui do John Stott, desse Rupert Meldenius, que eu acho importante mesmo. No essencial, a gente tem que ter unidade. O não essencial, eu acho que tem que ter aí a liberdade no sentido de que a gente entende que a palavra de Deus, a revelação é progressiva. Você vai entendendo mais ao longo do tempo. Então, por exemplo, algumas coisas são espirituais, você pode passar 15, 20, 30, 50 anos estudando, vendo pregações, você não vai entender. Por quê? Porque você não quer entender? Mas você não vai entender, porque é espiritual. O Espírito Santo é que vai abrir os seus olhos, né, e destampar seus ouvidos para aquilo. Né? Então, a gente tem que discernir isso. Né? Enfim. E outro ponto importante que o senhor falou também é a questão a gente ter isso para a gente, as confissões de fé, os símbolos de fé, né, da igreja presbiteriana, não estão em pé de igualdade à Bíblia, como o senhor falou, porque outras denominações nos criticam, enfim, o pessoal gosta de criticar, né? Critica por causa disso, né? Que a gente critica não, a gente expõe um fato que outra denominação usa, né, como em pé de igualdade ou acima determinado livro de revelação de alguma pessoa aí qualquer, e eles rebatem dizendo que a gente faz isso, e a gente tem que estar claro para a gente mesmo, até para rebater isso no sentido de falar a verdade, que não é. No caso que haja, como o senhor falou, né, qualquer divergência, porque o que vale é o que está na Bíblia, né? E isso é extremamente importante a gente ressaltar, né? Essa questão da diferença, né, de interpretação e essa questão da revelação progressiva ao longo do tempo. Tem coisas que a gente não vai entender, tem versículo que você lê há muito tempo, tinha uma visão, né? E depois é que você vai entender com a iluminação do Espírito Santo. Talvez na semana que vem eu vou citar isso, né? A gente precisa entender a diferença de um dogma, de uma doutrina denominacional e uma diáfora, né? uma doutrina subjacente, algo que é irrelevante. A gente tem, por exemplo, né, só para citar um exemplo, a gente tem dentro da igreja presbiteriana pessoas que são amilenistas, pré-milenistas e pós-milenistas. Né? A igreja presbiteriana não tem um padrão oficial sobre isso. Né? Tem uns corajosos que são pré-milenistas e pós também, né? Mas isso é algo que é aceitável, vamos dizer assim, né? Dentro do ambiente eclesiástico, dentro da própria denominação você tem isso, né? Mas, por exemplo, você não poderia ter um pastor presbiteriano que negue a segunda vinda de Cristo. Dizer, não, eu não acredito que Cristo vai voltar a segunda vez. Aí já é um dogma, né? Já é algo essencial. Uma doutrina denominacional, por exemplo, você não acreditar ou você não aceitar o batismo infantil, não tira você
digamos assim, do cristianismo, não torna você um não cristão, mas você não pode ser membro da igreja presbiteriana se você não aceita o batismo infantil. Então é uma doutrina denominacional. Você pode ir para outras igrejas, continuar sendo um bom crente lá, não tem problema nenhum, nós louvamos a Deus por isso, mas você não pode tornar-se membro da igreja presbiteriana, porque isso é uma doutrina fundamental dentro da nossa perspectiva, né? Então, são essas diferenças que nós precisamos mencionar. O credo apostólico ele vai falar mesmo das questões essenciais, né? E no decorrer das nossas aulas aqui, a gente vai perceber que existem, inclusive, perigos que nós corremos de negar questões essenciais, né? Então, são essas coisas que nós precisamos nos atentar, né? E que nos une. Sim, Ariston. Alô? Lendo aqui o credo apostólico seguido pela Igreja Católica, não consegui identificar diferença entre o credo apostólico seguido pela Igreja Presbiteriana. Primeira pergunta, há alguma diferença que eu não consegui identificar? Segunda, pegando carona nas considerações do Alson, nós temos unidade com a Igreja Católica naquilo que é essencial? Terceira pergunta, se há diferença, se há diferenças, onde é que a coisa degringolou para haver essas diferenças entre o que a gente crê e o que a Igreja Católica crê e segue? Então, vamos lá. No decorrer das nossas aulas, a gente vai poder identificar essas diferenças. O simples fato de você adotar o credo não quer dizer necessariamente que você acredita na mesma coisa. Se você perguntar, por exemplo, para um muçulmano se ele acredita em Deus, ele vai dizer, acredito. A pergunta é, o muçulmano acredita no mesmo Deus que nós acreditamos? A resposta é não, ele não acredita na mesma coisa. Então, no decorrer das aulas, a gente vai poder exatamente verificar isso, né? Se essas crenças que são expostas aqui são as mesmas que o catolicismo romano adota, né? Se não foram incluídas outras coisas que não estão sendo ali colocadas no credo apostólico. Então, no decorrer das aulas, a gente vai mencionando isso daí, tá? Eu já falei isso aqui na semana passada, sobre essa questão. Tudo isso aconteceu, obviamente, essa distinção, né, essa divisão aconteceu pela Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante, ela questionou, Lutero questionou essas questões da Igreja Católica, e a Contra-Reforma, ela foi exatamente a reafirmação que o catolicismo fez à época, né, das suas doutrinas. Então, a salvação pelas obras, todas essas coisas foram acrescentadas aí na Contra-Reforma, tá? Então, volto a dizer, existem questões daqui para lá, mas existem questões de lá para cá também, tá? Então, eu espero que no decorrer aqui a gente entre em algumas dessas questões, né? Eu até mencionei aqui a questão do entendimento deles, né? Com relação, por exemplo, à questão das tradições, né? Que nós entendemos que as tradições elas não podem estar em pé de igualdade da Escritura, né? A Escritura sempre está acima das tradições. O catolicismo tem um pensamento diferente, né? Eles acreditam que as tradições elas estão no mesmo pé de igualdade. E eu até separei aqui, para que os irmãos não achem que é coisa da minha cabeça, né? De repente o pastor está inventando alguma coisa, né? Para atacar os católicos, nada disso, né? Mas eu queria só mencionar aqui algo interessante, né? Que existe lá no Catecismo Romano. Então, o Catecismo, aí eu estou falando de Catecismo Romano, tá? Aqui são as palavras que estão escritos em literatura oficial do catolicismo romano. Ele diz lá no item 81, ele diz assim, olha, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sobre a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente ao sucessor dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. O que o catolicismo está falando aqui? Ele está dizendo, a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas as tradições ajudam a manter essa palavra de Deus.
Ele está dizendo isso aqui. Aí ele vai dizer no artigo 82, daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente pela Escritura Sagrada. Tá? Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Então, o que o catecismo católico está dizendo? A palavra de Deus não é suficiente. Nem tudo que Deus quis revelar está lá. Nós precisamos das tradições para que elas nos ajudem na interpretação do texto bíblico. E elas estão de tal modo colocadas que elas precisam ser consideradas, ele diz aqui, veneradas e aceitas com igual sentimento de piedade e reverência. Os irmãos tirem as suas próprias conclusões. A minha eu já tirei, tá? Mas os irmãos estão vendo que existem coisas que não devem ser, como é que eu posso dizer, né? Não devem ser tidas como algo inocente, né? Mas realmente algo que deve nos levar nesse sentido, viu, Ariston, de reflexão. Então, volto a dizer, isso que eu li aqui não foram minhas palavras, não fui eu que escrevi isso, tá? Isso é catecismo romano, isso é literatura oficial, né, que eles colocam. Ou seja, para eles, a Escritura está no mesmo pé de igualdade das tradições ou vice-versa. Então, são essas coisas que nos distinguem, né? Então, é isso que a gente precisa compreender, ok?